E aí, abençoados e acelerados, estamos juntíssimo. Mais uma live poderosa e eu tô aqui firme, forte, motivado, cheio do espírito, animado, contente, feliz, empolgado e convicto de que estamos no caminho certo, no caminho de cumprir o propósito de Deus, no caminho de viver as promessas, no caminho de apropriar de tudo aquilo que Deus prometeu para cada um de nós, porque Deus não fez promessas para nos iludir. Todas as promessas que Ele fez para cumprir, e você está aqui junto comigo para apropriar dessas promessas, para tomar posse de tudo isso que você com certeza vai viver daqui para frente, nessa santa revolução que Deus está promovendo na sua vida. E eu estou aqui como um instrumento, como aquele que Deus chamou, levantou, tem instruído, capacitado e direcionado para poder cooperar com você. Estou motivadíssimo para fazer isso. E eu estou aqui hoje, vou ter um convidado especial nessa live, querido Diego, que vai estar comigo. E eu acredito muito que você vai ser, mais uma vez, instruído a permanecer com os olhos focados naquilo que tem valor eterno, mas permanecer também sendo astuto, sendo inteligente, tendo instrução e sabedoria para avançar a passos largos, para crescer, para multiplicar, para acelerar. E eu creio muito, né, em que cada um de vocês, de nós juntos, vamos prosperar. Mas antes de começar e antes de eu chamar o Diego, vamos lá. Primeiro, lembra que essas lives não são de graça, você tem que pagar para participar. Como que você paga? Você clica aqui no aviãozinho e marca todo mundo que você consegue marcar e compartilha com eles chamando para a live. Esse é o jeito de você pagar. Depois de você fazer isso, você vem aqui nos comentários e escreve, tá pago. Aí eu sei que você está comprometido a avançar e trazer outras pessoas para viver acessando as promessas, apropriando de tudo aquilo que Deus prometeu e vivendo essa aceleração, essa revolução que Deus tem promovido. Então vamos lá, rapidão, todo mundo, clica no aviãozinho aí, senta o dedo, sai chamando todo mundo, prioriza quem está com a bolinha verde na foto, porque essas pessoas estão com o celular na mão mexendo no Instagram agora. E aí você chama elas para a live e vem aqui nos comentários e escreve, tá pago. Tô esperando, gente. Teve ninguém que mandou o tá pago ainda. Não é possível que vocês são ruins para pagar a conta desse tanto. Ó, o Diego mandou. E eu já vou incluí-lo aqui, querido Diego Souza. Mais uma live abençoada para enriquecer vocês com conhecimento, sabedoria do alto e direção para crescer, avançar e prosperar. Marco Aurélio está pedindo oração pela prosperidade da família e nós vamos orar. Vamos terminar essa live orando e abençoando você. Diegão, já chamei aqui. Já convidei você para a live. Acho que você tem que aceitar aí agora. Deixa eu ver se você também também propôs. Já aceitei. Vamos que vamos. Enquanto isso, todo mundo escreve aqui também nos comentários de qual cidade que você está assistindo. Da onde que você está vendo essa live. Escreve aí nos comentários para eu poder saber. Deixa eu aceitar aqui o Diego. Mandar o convite para ele. Fazer de tudo aqui para ele entrar, para dar certo. Vamos lá, gente. Da onde que vocês estão assistindo? Escreve aqui. Olha lá, Diego não está conseguindo participar. Diego, fecha o Instagram e abre de novo aí, conecta no Wi-Fi, põe no modo avião, depois você sai, que aí você vai conseguir. Olha lá, pessoal de Goiânia, Caldas Novas, querido pastor Marcos Xavier, que bênção. Valquíria pedindo oração pela saúde e emprego para o irmão Edgar. Vamos orar também no final. Alice já pagou, já compartilhou. Aí, ó, tem gente de Acreúna, Oswaldo de Goiânia, da minha equipe abençoada. Videira Buriti, aleluia. Rondônia, Palmeiras de Goiás. Olha lá, Diego voltou. Vamos ver se agora dá. Lusiânia. Glória a Deus. Internet é uma bênção porque realmente conecta a gente do mundo todo. Brasil, do mundo aí, São Paulo. E aí agora nosso querido Diego já está dentro. E aí, meu querido, graça e paz. Boa noite, tudo bem contigo? Fala, pastor. Tudo bem? Graças a Deus, deu certo. Estamos aqui, presente.
Top, top, top. Quem não conhecia o Diegão, o Diego, ele é sócio do... Eu conheci ele através do Arão, que anda conosco há muitos anos na igreja, trabalham com investimentos e tudo, mas eu vou deixar ele se apresentar. E agora a gente é sócio também numa das minhas empresas. Ele entrou junto comigo como investidor numa fintech, que é o nosso banco, e a gente está aí acelerando dia após dia, caminhando para lançar. Mas vamos lá, Diegão, vou deixar você se apresentar para quem não te conhece aí, Tá rapidinho. bom, obrigado. Primeiramente, então, meu nome é Diego, tenho 35 anos, sou de Goiânia, sócio do Arão, como o pastor já citou aí, e agora sócio também do pastor. A gente tem essa sociedade aí com a Fintech. Já trabalho com o mercado financeiro há mais de 12 anos, né? Me apaixonei por essa profissão ainda muito jovem. Hoje tenho uma empresa de planejamento financeiro junto com o Arão Bernardes, e a gente faz isso todos os dias, é a nossa paixão. E além disso, também sou empreendedor, tenho algumas outras empresas em segmentos diversos, mas o meu core aí é finanças, planejamento financeiro, bolsa de valores, mercado financeiro. Essa é a minha paixão. Top, top. Diego também é pastor? Também pastor, né? Pastor é a minha vocação principal. E todas essas outras coisas fazem parte da minha rotina. Amém, amém. Tá no mesmo barco que eu. O alvo é o ministério, mas a gente também empreende até como oportunidade para se conectar com pessoas, poder abençoar cada vez mais gente, né? Agora, Diego, eu dei o tema para essa live, né? Eu estou numa semana aí falando sobre revolução. Ontem eu fiz uma aula ao vivo pelo Zoom, coloquei ela lá no YouTube. Para quem não viu ainda, está perdendo. O prejuízo é grande, perdeu o que eu falei ontem. E eu falei muito a respeito de se posicionar na posição que Deus quer colocar, e isso não tem a ver com uma corrida onde você vai ficar em primeiro, segundo, terceiro ou último, mas em sim você ocupar a posição que Deus quer que você ocupe. Né? E isso não é numa classificação, mas é num lugar, né? É geograficamente, é num status, é num lugar, é numa sociedade, mas também é no reino. E falando dessa posição, falei muito a respeito de prosperidade também, porque muita gente não compreende, né, o que é a prosperidade de fato, mas alguns compreendem um nível muito básico. E eu falei do nível básico, médio e avançado. Não vou falar tudo de novo aqui na aula, mas queria usar um pouco da sua sabedoria. Eu que te acompanho também nas redes sociais, vejo seus vídeos, seu conteúdo, né? E vi o Ricardo Martins aí, ó, inclusive mandou agora, ó, pastor, só vi suas mensagens agora, acabei de te responder no WhatsApp. O Ricardo é um miserável, chamei ele para almoçar hoje, ele está me respondendo 8h10 da noite. Nem Se eu esperasse ele para trabalho. almoçar, eu estava seco agora. Já era. Mas o Ricardo também te conhece, né? E tem uma história com você, eu já vi ele falando de você também. Ricardo é uma bênção, né? Uma amiga em comum, um irmão, e estamos juntos. Eu quero usar então um pouco, Diego, da sua sabedoria para falar a respeito disso, né? O melhor investimento para se fazer na vida, né? Falando literalmente no que você deveria investir a vida, e não o dinheiro apenas, né? Não estou falando de investimento financeiro, mas no que seria o melhor investimento para investirmos a nossa vida. Olha só que bacana, né? É uma pergunta que a gente recebe sempre, né? Eu acho que as pessoas todo mundo fica querendo saber o pulo do gato, né? A grande dica que vai mudar a vida financeira das pessoas do dia para a noite, qual o melhor investimento. Mas o melhor investimento, a própria Bíblia já fala, né? Oséias 4:6 vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, acho que conhecimento é uma das grandes chaves que faz com que as pessoas possam ter acesso, não só a dinheiro, mas acesso a network, acesso a negócios, acesso à prosperidade. Então, uma das primícias que eu falo para todos que me perguntam, Diego, qual é o melhor investimento? Todo mundo quer saber, né? Até eu quero saber. Se fosse tão simples assim, né? Se fosse tão fácil assim, poxa, vamos achar um investimento que todo mundo vai ficar rico, tranquilo, confortável. Mas o conhecimento é um investimento que ninguém te tira, né? Ninguém te toma. E pessoa que tem conhecimento, ela é sempre muito bem aceita numa roda, ela é sempre muito bem aceita no mundo dos negócios, né? Para você ver, a gente está nessa conexão aqui por conta de um sócio que eu tenho que falou bem de mim, por conta de um amigo de escola que é o Ricardo Martins, estudamos juntos lá no jardim de infância, depois nos conectamos no ensino médio, depois no mundo dos negócios, agora
Ele falou isso, vocês são amigos de infância. Justamente. E agora somos sócios também, né? Com a nossa fintech aí. Então, Ele também está no banco junto então com o a gente. conhecimento é isso. O conhecimento ele vai te dar esse acesso, né? Ele te dá essa porta de entrada. E claro que se tratando também de investimentos, literalmente, né? Que é o que todo mundo acha que fica querendo. Não, Diego, mas é onde eu coloco o meu dinheiro de fato? Existem várias maneiras, depende do momento de vida de cada um, né? Cada um está num estágio de vida. Existem pessoas que precisam de renda passiva, existem pessoas que precisam construir um patrimônio, então isso vai depender muito. Mas respondendo a sua pergunta, o melhor investimento, sem sombra de dúvidas, é o conhecimento, né? E aí, usando mais uma vez aí o exemplo do nosso amigo Ricardo Martins, eu lembro até hoje de quando ele ainda estava meio quebrado, falido, né? Mas ele já estava investindo pesado em conhecimento. Eu lembro que a gente teve uma passagem juntos aí num trabalho específico, e aí ele sempre ali lendo os livros e tudo mais, e fazendo Uber nas horas vagas dele para ter uma grana extra, e hoje é o que ele se tornou, né? Graças a um investimento que ele fez no conhecimento. Hoje ele não dá conta de pegar ninguém mais para andar com ele né? de Uber, porque carro conversível em Goiânia, o cara tem que ser animado demais. Para fritar a cabeça com 40 graus, Fica você tá caro doido. esse Uber aí também, né? Eu ando com o carro fechadinho no ar-condicionado no 12. Ai, ai. Amém, mano. Olha, o que a Bíblia nos diz, né, a respeito disso, dessa questão do conhecimento? Ela literalmente falou: vai, vende tudo que tem e adquire conhecimento, porque vale mais do que o ouro e a prata, né? E eu sempre falo disso, né? A diferença de sabedoria e conhecimento. Sabedoria é sobrenatural. A Bíblia diz que Deus dá para todos de graça aqueles que reconhecem que necessitam de sabedoria. Então, se você reconhece que necessita, se você é humilde para reconhecer que é Deus que te dá e você precisa dessa sabedoria, você vai pedir para ele vai te dar de graça. E o que essa sabedoria vai fazer? Ela vai permitir que você conquiste as coisas, que você resolva problemas, que você crie soluções, que você tenha ideias. E aí, com isso, você vai conquistar muita coisa, se você tiver essa sabedoria sobrenatural que Deus dá. Porém, é o conhecimento que administra aquilo que a sabedoria conquistou. Porque com conhecimento você vai conseguir gerir o que Deus colocou na sua mão e receber de Deus cada vez mais coisas que Ele quer colocar na sua mão. Ontem eu falei muito sobre isso na aula que eu fiz, porque foi uma aula junto com o lançamento da consultoria que eu vou fazer online agora, porque uma das minhas empresas é de consultoria, só que eu fazia isso presencialmente, ainda faço, ainda tem 5 empresas que eu atendo. Só que Deus falou comigo, eu estava desperdiçando muito meu tempo, porque eu estava gastando muita energia, muito tempo para atender uma empresa de uma vez, destinando horas para ela ali, sendo que agora pela internet eu posso fazer isso a nível global, alcançar um monte de gente no mesmo tempo. E aí ontem eu abri as inscrições dessa consultoria e tudo, mas falando disso. Por que tem 2 anos que eu estou firme aqui, ensinando, lancei plataforma, mentoria, agora consultoria? Porque Deus falou algo claro comigo. Nós precisamos expandir o nosso conhecimento para que Deus possa colocar mais coisas nas nossas mãos. Então, quando eu olho para você, né, até que um reflexo meu, né, no mesmo estilo de vida, somos pastores que também empreendemos. Né? Eu cheguei agora, junto com o último investimento que eu fiz, que também o Ricardo não quis ficar de fora e entrou junto comigo numa outra startup. Cheguei agora em 7 empresas. Legal. Né? Eu nem sei quantas que você tem, mas é o mesmo estilo de vida. Por quê? Porque somos pastores, temos foco no reino, estamos ajudando e alcançando pessoas, mas Deus tem colocado cada vez mais coisas nas nossas mãos. E eu creio muito, você que está assistindo aqui, você precisa investir em adquirir conhecimento para que você administre o que já está nas suas mãos, mas que Deus possa colocar cada vez mais coisas também para você administrar. Fala para mim aí, quantas empresas no total aí, Diego? Então, eu também estou na 7ª empresa com a Fintech, né? Quando a gente fechou aí a Fintech. Travou. Para mim aqui tá dando travado, Diego, a sua internet. Será que é o seu Wi-Fi aí ou é o meu? Para mim travou aqui o Diego. Mas vou finalizar esse assunto, acho que ele vai voltar a tempo. Ontem eu estava falando muito disso. Né? O que é você compreender o mover de Deus, o que Deus está fazendo. É só você avaliar o que está acontecendo. Você consegue ter olhos para ver o que está acontecendo?
Né? Ontem eu falei muito disso, você precisa ter visão. Visão no que aconteceu, no que está acontecendo e conseguir ver o que vai acontecer. Então, estou te perguntando, você tem visão? Você consegue ver o que aconteceu, o que está acontecendo e consegue prever o que vai acontecer? Primeiro, Deus te mostra. Deus te dá sabedoria para isso, Deus te dá visão, Deus alarga a sua visão, Deus expande o alcance da sua visão para que você consiga ver o que aconteceu, o que você deveria ter aprendido com tudo que você já viveu, com tudo que aconteceu na sua vida, mas da mesma forma, você precisa entender o que está acontecendo hoje. O que Deus está fazendo hoje na sua vida. E dessa maneira você consegue se preparar para o que ele vai fazer amanhã. Então, sem visão, Voltei. agora melhorou a internet do Diego. Rapaz, até a deixa eu te qualidade contar da uma imagem coisa. melhorou. Estou em Niquelândia, Então, Goiás. Vim visitar o sogro e a sogra. Pensa, minha esposa está entrando no 8º mês, né? Então é a nossa última viagem para vir visitá-los aqui. E aí chocou bem no dia da live, eu falei, vamos fazer, de qualquer jeito a gente tenta aqui. E aí eu acredito. Não, mas Niquelândia Estamos tem buscando internet a melhor boa. rede aqui. Mas agora eu acho que melhorou, né? Melhorou. Mas eu estava só finalizar o que eu estava falando. Então, você que está aqui na live conosco, você precisa compreender isso. Você tem que ter visão, e essa visão ela tem que abranger essa questão temporal, do passado, do presente e do futuro. Você consegue olhar e ver o que aconteceu na sua vida? Tudo que foi moldando você e afunilando para trazer você para o que você está vivendo hoje. Você aprendeu o que deveria ter aprendido com o que passou? E aí hoje você consegue ver o que é que você está vivendo, aonde você está, o que Deus está fazendo, quais são as oportunidades que Ele está colocando diante de você. E dessa maneira você consegue já ter uma visão do futuro e prever, consegue ver como que Deus está se movendo, para onde Ele está te levando e qual é o propósito dele por trás de tudo que você está fazendo. Então, quando a sua visão alarga dessa maneira, para ver o passado, o presente e o futuro, o que você vai ter? Você vai ter aceleração, você vai ter apropriação de promessas, você vai ter multiplicação, você vai ter favor, tudo isso na sua vida. Só cumprimentar quem entrou na live aqui também, o Alex Rodrigues, que foi quem me ganhou para Jesus. Alexander Luiz Rodrigues, meu pai na fé, me ganhou para Jesus, está na live aqui também, bateu palma, aleluia. Mas fala um pouco, Diego, para nós a respeito dessa questão também da visão, né? A importância de ter visão, de ter essa compreensão. Sim, você estava comentando lá sobre as empresas, né? Eu também alcancei a 7ª empresa e tudo nessa questão de ter uma visão, né? Enxergar talvez o que ninguém enxergou, e a maioria dessas empresas começaram talvez como um sonho, uma startup, hoje chamado de startup, né? Mas lá atrás a gente tinha um sonho e empreender. Hoje, então, a gente tem o modelo de startup. Então, você ter a visão é você conseguir enxergar aquilo que muitos ainda não enxergaram. E isso o Senhor que nos dá, né? É a fé. É ver aquilo que ninguém ainda nunca viu, é crer naquilo que ninguém ainda nunca creu. E isso é muito importante. E trazendo para o universo financeiro, né, que é muito o meu universo, que eu vivo, um dos maiores problemas que a gente tem, pastor, é que as pessoas não conseguem ver no longo prazo, né? Uma das maiores dificuldades que as pessoas têm para alcançar o sucesso financeiro ou o imediatismo, trocar, né? O que é. Eu costumo dizer, as pessoas gostam de trocar o que é certo pelo que é duvidoso, ou o que é eterno pelo que é passageiro, né? Então, eles trocam o que é de longo prazo pelo que é de imediato, e acaba que nisso ele mais perde dinheiro do que ganha. Então, são as propostas mirabolantes, sendo que quando você tem uma visão de longo prazo, quando você consegue enxergar o longo prazo, fica muito mais simples você alcançar a tão sonhada independência financeira ou liberdade financeira. Eu costumo dizer para as pessoas que existem 3 tipos de dinheiro, né? Quando você tem essa visão muito clara desses 3 tipos de dinheiro, sendo que a mais importante, eu sempre vou de trás para frente. Então, o 3º tipo de dinheiro, na verdade, é o dinheiro da aposentadoria, é o de longo prazo. Esse dinheiro tem que ser a prioridade. Por que eu falo que esse dinheiro tem que ser prioridade? Porque esse dinheiro lá na frente, ele vai ser o mais difícil de você conquistar se você não conquistá-lo hoje. Porque o dinheiro de curto prazo, a gente é saudável, inteligente, Deus dá capacitação, a gente trabalha e conquista. Agora e lá na frente, como é que vai ser? Então, se você não consegue ter essa visão, né, uma visão de longo prazo, uma visão de médio prazo, as coisas se tornarão muito mais difíceis para você lá na frente. Então, esse imediatismo, eu acho que é uma das coisas que
acaba fazendo com que as pessoas não consigam ter dinheiro lá na frente. E até concordo com você plenamente. E até também tem a questão da individualidade, né? Cada pessoa tem um perfil. E uma das coisas que vocês definem quando vão administrar investimento ou propor um investimento para uma pessoa, a primeira coisa é definir o perfil da pessoa, né? Isso, Inclusive, eu sou seu cliente. Agora, né? Você foi lá na Será que eu posso falar? Ainda bem que ele falou para mim. Pode, eu sou seu cliente. Estou investindo em dólar lá naquele investimento que você me colocou na domínio, né? Todo mês eu pago. Investimento em dólar pensando no longo prazo. Mas falando de perfil, hoje eu estava conversando isso com a minha esposa. Então, olhando para mim, Rafael, o que eu preciso ter? Eu preciso ter a mente liberada para eu fazer o que eu tenho que fazer sem preocupar com o resultado imediato. Então, eu quero me preocupar sempre com o resultado de longo prazo. Então, para que eu não preocupe com o resultado que eu tenho que gerar hoje, tipo assim, não, esse mês eu tenho que gerar tantos R$ 1.000 de renda, senão eu vou ter problema. Para que eu não tenha que pensar nisso, o que eu faço? Eu antecipo as contas. Então, eu começo o ano, eu pago as contas do ano todo. Né? Eu falei isso, ainda hoje eu estava conversando disso com a minha esposa, né? Por quê? Porque, por exemplo, eu vou tirar férias agora em julho, depois em janeiro de novo, depois em julho de novo. Eu já estou agora pagando as férias de julho do ano que vem. Por quê? Porque quanto mais eu consigo antecipar tudo que eu tenho de conta para pagar, menos eu dependo do resultado desse mês. E aí, mais resultado eu consigo ter. Por quê? Porque a falta de pressão Sim. Estou falando de perfil, né? É o meu perfil. Me libera para ter ainda mais resultado. Então, eu tendo as contas pagas, né? Se pegar assim, acho que se juntar tudo aí hoje para pagar meu custo fixo anual, eu nem imagino quanto que dá. Tem que fazer conta. Eu não tenho essas planilhas todas, não. Eu não sou esse cara controlado de ter planilha de tudo. Mas deve beirar em uns 400 conto. Aí eu quito isso. Por quê? Porque para não ter a pressão de ter que gerar esse recurso. Só que aí, por não ter a pressão, na liberdade, na paz, na tranquilidade, eu acabo gerando ainda mais recursos. Agora, quando eu dependo do recurso daquele mês, eu tenho que vender. Se eu não vender, se eu não fechar essa venda agora, vai desmoronar minha vida, vai atrasar tudo, ou vou ser despejado. Aí o vendedor, quem trabalha com vendas, quem empreende, debaixo dessa pressão, ele muitas vezes ele pode produzir o resultado. O que ele não vai perceber? É que as forças dele estão diminuindo. Ele não vai conseguir manter esse ritmo muito tempo. Então não é saudável você viver assim. Por isso que tem que ter um planejamento, tem que ter uma organização e você tem que se conhecer. Queria que você falasse um pouco disso, sobre essa questão de perfil, né? As diferenças de perfis, quando você fala de investimento e gestão financeira. Esse é um dos motivos que muita gente talvez não consegue prosperar, né? Porque ele não consegue viver essa ociosidade que é o empreendedorismo, né? O empreendedor, ele é aquele cara que não tem o recurso garantido todo mês. Eu não faço essa antecipação anual, mas eu gosto de fazer a antecipação mensal. Eu todo dia 1º, no máximo dia 2 também, eu já pago todas as contas do mês. Por quê? Porque a dinâmica do empreendedor é essa. Um mês você vai ganhar mais, um mês você vai ganhar menos, e você fica nessa ociosidade. Na verdade, o cara que tem uma visão, ele não faz conta de mês, nem dia, nem semana. Ele faz conta de ano. Como você muito bem falou, poxa, meu custo anual vai dar mais ou menos uns 400 conto, é isso que eu preciso já pagar. Então, essa é a diferença de quem consegue ter uma visão de longo prazo. E aí, falando de perfis, claro que tem aquele cara que é um perfil mais conservador, é o cara que vai buscar o concurso público, é o cara que vai buscar ali o salário dele mensal. Não que isso seja errado, isso está dentro do perfil dele. Mas falando do mundo do empreendedorismo e do mundo dos investimentos, os maiores players dentro desse mercado são os players que estão dispostos a entrar na renda variável, né? E olhando no longo prazo, não há nada que se compara à renda variável. Se você pegar os últimos 90 anos do mercado financeiro e comparar com renda fixa, comparar com títulos do Tesouro, comparar com poupança, é uma disputa injusta, né? É coisa que não tem nem que se comparar. É desproporcional. Totalmente. A renda variável multiplicou milhares e milhares de vezes, né? Mas nem todo mundo tem esse perfil, nem todo mundo tem esse estômago. E uma das maneiras, talvez, de você começar a ter esse perfil é isso. É você fazer o cálculo do que você gasta a cada trimestre, ou a cada semestre, ou até mesmo a cada ano. Você já separar esse dinheiro, já deixa esse dinheiro separado para você pagar e conseguir trabalhar de maneira mais tranquila. Né? Conseguir ter aí um apetite para o empreendedorismo, um apetite para o risco. Olha o Ricardo falando, meu perfil é insano.
E é por isso que está onde está, cara. É impressionante. Quem tem coragem de claro. entrar, pô? Quando você me chamou lá pra gente... Não tem Pressão na como. estratosfera, essa Quando daí você eu chamou gostei. lá para a gente montar a fintech, entrar junto com o investidor, cara, se vai dar certo ou não vai, não é essa a questão. A questão não é o dar certo ou não dar certo. Só essa conexão aqui, para mim, já deu certo. Então as pessoas têm que ter esse tipo de visão. Não é, financeiramente falando. O dinheiro é só uma consequência. Quando as pessoas entenderem que o dinheiro está muito mais ligado ao psicológico, está muito mais ligado a uma consequência daquilo que você está gerando, a ambiência que você está gerando, as pessoas que você está se conectando, a pessoa que você está se transformando, o dinheiro vai vir de uma maneira ou outra. É uma consequência de uma união de fatores, vai gerar o dinheiro. Aí uma das pessoas que está na live aqui falou que no caso dela, como que ela faz, porque ela está vendendo almoço para comprar a janta, e o que seria a solução, fazer o empréstimo para tentar antecipar as contas e ficar só com a parcela do empréstimo. E esse é um dos temas, particularmente, que eu vou abordar nessa consultoria online que eu vou fazer. Por quê? Porque tem um monte de gente, eu estava falando disso, eu voltei ontem, agora estou até sem noção, acho que foi antes de ontem que eu voltei para o Brasil, fiquei antes de ontem que eu cheguei no Brasil, passei 2 semanas fora, e lá uma das coisas que eu mais conversei com os irmãos lá na viagem, todo o tempo livre que a gente teve para conversar, foi sobre isso, né? E falei com o pastor Márcio Alves numa live que eu fiz também com ele, eu estava lá em Israel, que a única coisa que acontece sem você planejar se chama acidente. Por quê? Porque se você quer conquistar algo, você tem que planejar. Agora, se você é um vendedor, se você é um empreendedor, você quer ter resultado e não planeja esse resultado, não se prepara para ele e está esperando sofrer um acidente, né? Sofrer um resultado, eu preciso te falar, isso é no mínimo amadorismo, no mínimo. Mas qual que é o problema? É que o amador nunca vai ter o resultado de um profissional. Então, o que você precisa fazer? Você precisa, como a gente falou no começo da live, investir em conhecimento para conseguir criar um planejamento. E esse planejamento é para tudo na vida. É o planejamento financeiro para poder aposentar, sim, que é inclusive um desses produtos que eu contratei contigo. É o planejamento para poder tirar férias. É o planejamento para poder expandir o seu negócio. É o planejamento para poder ter uma renda. É o planejamento para poder investir na sua empresa. É o planejamento para aumentar a sua equipe. Então, se você não desenvolve essa habilidade de planejar tudo que você vai fazer, acredite, desde uma festinha de criança, tudo na sua vida pode virar uma tragédia. Por quê? Porque sem planejamento os acidentes vão acontecer, né? Então eu costumo, só um parênteses antes de te fazer uma próxima pergunta, eu estava lá nessa viagem, né, Israel, cruzeiro pelas ilhas gregas, aquela loucura toda de trocar de hotel, de pegar ônibus, de fazer check-in e tudo. E aí um irmão, João Felipe, que estava comigo lá, que andou comigo, converteu na minha rede, batizei ele estava lá na viagem, ele colou em mim e eu falei, vou te dar uma aula de logística, para você aprender algo que ninguém te ensina. E eu mostrei, eu falei, numa viagem dessa, você tem que ser bom de logística. Por quê? Porque se você for o primeiro a colocar a mala no ônibus, ela vai ser a última a sair no aeroporto, você vai ser o último a fazer o check-in. Resumindo, você vai ficar 2 horas na fila, que se você tivesse sido o primeiro a fazer o check-in, você vai ter 2 horas lá dentro para comprar no Duty Free, para ir para a sala VIP, para descansar, para ir no banheiro, fazer o que for. Mas se você não pensa, não tem esse planejamento, você vai sofrer o acidente de tentar sorte, de talvez ficar no começo da fila. E aí eu mostrei para ele, quando você planeja, aí ele viu, foi até engraçado. Por quê? Porque eu fui o primeiro a fazer o check-in no hotel, fazer o check-in no aeroporto, a entrar no avião. Mas o que eu tive? Eu tive tranquilidade, não tive correria, desfrutei da sala VIP em todos os aeroportos, enquanto teve outros irmãos que literalmente saía do check-in já correndo, porque era o último a entrar no avião. Então, o que é isso? É você desenvolver a habilidade de se planejar. E quando você tem essa capacidade, né, essa visão de planejamento financeiro, né, de tempo, de profissão, de tudo isso, o que você vai ter? Você vai proporcionar uma vida melhor para si mesmo e para todo mundo que está perto de você. Né? Mas eu queria usar um pouco da sua sabedoria para falar sobre isso, sobre essa questão de planejar. Cara, planejamento o futuro, né? é algo que muda e transforma a vida das pessoas. Tem muita gente que está ocupado, mas não está produtivo.
Por quê? Porque não tem planejamento. Às vezes você vai falar com as pessoas, não, tá numa correria, a vida tá uma correria, mas quando você vai olhar para a vida da pessoa, Por exemplo, o Ricardo mesmo hoje poderia ter me podia ter atendido almoçado. pelo WhatsApp, ter almoçado de graça por minha conta, nem sei o que ele comeu hoje, deve ter comido aquela marmita de carne moída dele horrorosa, né? E podia ter comido hoje por minha conta, onde ele quisesse, que eu tava com saudade dele, fiz essa promessa, mas o cara não teve planejamento para me perdeu a responder. bênção, né? Agora ficou para a próxima. Mas é justamente isso. Tem muita gente, às vezes, que. O Ricardo é um cara extremamente produtivo, a gente sabe disso, brincadeiras aqui com ele, né? Mas é um cara que produz muito. Mas a maioria das pessoas acha que, por estar atarefado, ela está sendo produtiva. Mas não necessariamente. Então, uma coisa que eu gosto muito é de planejar o meu dia no dia anterior, para que eu consiga de fato. E você começa a ver que quando você planeja, o que você mais tem é tempo. E o tempo começa até a sobrar para você, de fato, investir em você mesmo. Mas tem uma coisa que eu quero abrir um parênteses falando nesse tema produtividade, que eu acho incrível, e planejamento, né? Se você não tem planejamento, você não sabe nem para onde você quer ir. Mas uma coisa que nós, brasileiros, temos o hábito de cometer, e é um hábito horrível, é o tal da economia burra. O que é economia burra? Economia burra é as pessoas não terem coragem de investir em si mesmo. Não terem coragem de pegar lá talvez um valor mensal. Eu sempre falo que quando você vai desenhar o seu planejamento financeiro, pelo menos 5% do que você ganha todos os meses, você tem que deixar, seja dentro de um cofre, numa conta do banco, para você investir em você mesmo. Porque quem não investe nele mesmo, ele vai ficando desatualizado. Imagina só um músico que para de treinar música, um músico que não se atualiza, ele vai ficando desatualizado. Por isso tem muitos profissionais que vão ficando defasados. Por isso que existem muitas pessoas que vão ficando defasadas. Por quê? Porque elas não estão atualizando, não estão planejando a sua vida no longo prazo. Ainda mais na era que nós estamos, né? Nós estamos na era da informação, na era da tecnologia, tudo muda muito rápido, né? No mercado financeiro, até esses dias atrás, nem existia criptomoedas, agora já é uma realidade, a gente tem que conhecer, tem que entender, tem que saber o que falar para o cliente. Imagina o cliente chegar até mim e perguntar, poxa, Diego, eu quero investir em criptomoeda. O que eu vou falar para ele? Eu tenho que conhecer o cenário, eu tenho que saber o que falar para ele, como orientar esse cliente. Então, o mundo muda muito rápido. Se a gente não tem um planejamento de longo prazo, a gente fica para trás, fica defasado, ganha menos, né? E as oportunidades não aparecem para nós. Ninguém quer fazer parceria com quem está defasado. Imagina só a gente chamar um sócio para a nossa fintech, que o cara está lá nos anos 70, com cabeça ainda de querendo usar a cadernetinha ainda, anotar tudo. De escrever, não vai dar certo, cara. O negócio é tudo digital. Nós estamos, inclusive, montando. Só um testemunho, nem sei se o Ricardo já vazou da live, mas vou dar um testemunho dele hoje do que aconteceu hoje, que eu tô mudando de apartamento aqui para o dobro do tamanho do que eu tô hoje, e a corretora que me atendeu lá foi engraçado, porque ela falando de mim, pô, cara, o que você trabalha? Eu falando de mim. Aí eu falei, ó, inclusive você trabalha com corretagem, tem um irmão que anda conosco lá há muitos anos, lá na igreja, que é o Ricardo Martins, talvez você conheça. Aí ela fez esse comentário, não tem ninguém hoje no mercado imobiliário que não conheça o Ricardo Martins. Aí eu falei, ó, isso é um bom testemunho para eu contar para ele. Mas por quê? Porque é alguém que inovou, que saiu do meio comum de fazer o básico como todo mundo fazia e foi agora para um outro nível, né? E o que todo mundo que está nessa live precisa entender. Não importa com o que você trabalha, criatura. Se você investir em conhecimento, em expansão de visão, em planejamento, você vai sair do nível que você está e você vai se destacar para produzir resultado, que eu não estou falando apenas de dinheiro, é produzir resultado que vai impactar vidas. A sua, de quem você ama, de quem trabalha com você, de quem fornece para você, de quem compra de você, mas até de gente que nem te conhece, que de alguma maneira vai ser abençoada através de pessoas que foram influenciadas por você. Agora, se você não tem essa predisposição de permanecer em constante crescimento, em avanço, o que você vai ter? Esse é um engano. Tem gente que acha que ele vai estacionar, mas não vai, ele vai começar a regredir, ele vai começar a retroceder. Por quê? Porque a inflação está comendo seu dinheiro, porque a saúde está passando, o tempo está passando, então você não está parado no tempo, você não está parado financeiramente, você não está parado na saúde, você está regredindo. Então eu falo isso porque, por exemplo, eu operei, eu fiz a redução do estômago para poder emagrecer, porque eu estava com problema, eu tinha perdido minha mobilidade, eu tinha perdido minha disposição, eu tinha perdido até a alegria, e eu não conseguia
Admiro demais, até vi o Otávio aqui, que é o personal trainer famoso agora, e que andou comigo, uma benção esse irmão, tá aí na live. Eu admiro demais quem consegue só com regime emagrecer e fazer dieta. Eu não consegui. Tentei, não consegui, o que é que eu fiz? Operei. Por quê? Porque eu não estava estacionado na vida, eu estava regredindo. Cada dia eu estava pior do que eu estava. E o que, que ia acontecer a longo prazo? Ia acabar minha vida mais cedo. Eu ia parar de produzir, eu ia ter problemas. Então você precisa tomar atitudes práticas para mudar aquilo que você está vendo que não está gerando o resultado que você queria gerar. Isso é financeiramente, isso é no empreendedorismo, isso é no ministério, isso é na família, em todas as áreas. Né? Um outro parênteses, hoje eu conversei com uma pessoa, uma irmã, que o marido dela começou a produzir conteúdo sobre casais, sobre relacionamento e tal. E para produzir esses conteúdos, ele caiu para dentro para estudar. E ao estudar muito sobre isso, o que, que aconteceu com eles? O casamento dele melhorou. Por quê? Porque na medida que você se submete ao conhecimento, ele imediatamente vai impactar a vida de você e de quem está perto de você. Então, quando eu abro uma consultoria como essa que eu abri ontem, né, que eu vou ajudar a ter esse planejamento estratégico, né, esse cronograma de ação, de execução de tudo isso, o que é que quem vai entrar no negócio desse está fazendo? Nada mais do que obrigação. Simples assim. É de permanecer investindo em continuar crescendo. Porque entende que se não fizer isso, não vai ficar parado, vai regredir. E aí, falando um pouco sobre isso, né, sobre essa questão ainda do conhecimento. No seu caso, tem essa opção? Para quem mexe com dinheiro, parar de estudar e de aprender sobre como gerir Cara, o recursos? cérebro ele é igual um músculo, né? Se você não exercitar, ele vai definhar. Então, a gente precisa estar exercitando o cérebro. O mercado financeiro é extremamente dinâmico, né? Muda, se atualiza. É por isso que ninguém tem bola de cristal. Não tem como a pessoa chegar lá e falar assim, Diego, qual é a melhor ação? Poxa, 2 anos atrás, Magazine Luiza era a queridinha da Bolsa de Valores. E agora? O que aconteceu? Né? Ninguém quer saber mais. Então, assim, justamente... Derreteu. Quem lacra ninguém tem essa bola né? de cristal. Então, o que nós profissionais do lado de cá temos que fazer? Está atualizando, renovação da mente, né? Se a gente não está fazendo a renovação da mente ali, Romanos 12, então Romanos a gente tem que estar renovando sempre a mente para estar acompanhando o mercado. É uma dinâmica de acompanhamento, uma dinâmica de estudos, né? De reciclagem. A gente sempre vai estar indo para eventos. Eu falo que se for somar tudo que eu já gastei investindo em treinamentos, em eventos, cara, eu acho que é incalculável, é imensurável. Só que, se for somar também tudo que isso já me deu de retorno, então é por isso que eu estou onde eu estou. Então, é a lei da semeadura, que as pessoas precisam entender que o conhecimento ele é a lei da semeadura. Você semeia conhecimento, você vai colher resultado. Então, toda vez que você está semeando ali conhecimento, investindo em um treinamento, em um curso, em network, você vai colher esse resultado lá na frente. Isso aí é inevitável. Top. Inclusive o William está aqui na live também, o William com o pai dele, o irmão, me procuraram, vai ser minha 8ª empresa, que eu vou entrar de sócio com eles numa indústria de tinta. Até com isso eu vou mexer. Mas você viu o episódio do Shark Tank? Mas porque eles estavam... Foi o dinheiro, a maior aplicação, né, o maior investimento da história do Shark Tank Brasil foi numa indústria de tinta, pô. Eu sei. Então, essa vai ser minha 8ª empresa. Eu já estou juntando recurso aí para... Eu já estou juntando recurso, não. Eu já estou vendo da onde vai vir o recurso para investir, porque agora eu canalizei tudo para fintech, para outra startup. Não tem, não. Mas o William aí. Mas aí, falando do William, por exemplo, eles chegaram para mim com uma ideia. Com 28 anos de experiência no mercado, com networking, com conhecimento, com tudo isso para executar o negócio. Mas o que eu fiz? Falei, primeira coisa, tem que contratar um consultor especialista nisso, criar um planejamento, organizar isso. Por quê? Porque a gente não pode pagar para ver. Vamos ver se vai dar certo. A gente tem que minimizar os riscos ao máximo. E como que você minimiza? Utilizando o conhecimento que as outras pessoas têm. Você terceiriza isso. Então você contrata uma pessoa que tem informações que ela vai te ajudar a não errar. E só com isso vai ter custado muito barato tanto que você tiver pago para ela. Né? Então, mais uma vez, eu não quero ser maçante falando disso, mas lembrando, porque eu estou com o carrinho aberto, né? Vamos falar assim, das inscrições da consultoria. Eu dei o nome para ela de Consultoria Revolução nos Negócios,
Por quê? Porque eu creio muito nisso, que quem participar vai viver uma revolução. Porque vai aprender a criar um diagnóstico da situação, olhando passado, presente e futuro, criar um planejamento estratégico, um cronograma de ação, mas principalmente execução. Por quê? Porque não tem nenhum ser humano que eu conheço que tem problema para ter ideia. Ninguém. Todo mundo é fera para ter ideia. Top para ter ideia. Mas são poucos aqueles que eu conheço que dá conta de executar as ideias que tem. E aí eu quero ajudar com isso, para ter as ideias, mas executá-las. E não é para ver se vai dar resultado, que essa é uma outra diferença que eu tenho como um lema de vida. Eu não faço nada para ver se vai dar resultado, eu faço até dar resultado. Então é a diferença de você ser resiliente, constante, ter clareza de propósito e continuar firme, sabendo que aquele que te chamou vai te capacitar, vai abrir caminho e você vai fazer o que tiver que ser feito, mas o resultado vai surgir. Então, quem está aqui na live e ainda não estava nem sabendo disso, você tem que ir lá na minha bio, na hora que terminar essa live, tem um link lá, é só você clicar lá, você vai cair no site que te explica tudo lá, como que faz para participar. Mas, Diego, tinha combinado contigo 40 minutos, mas o assunto rendeu demais e já passamos disso. Mas utilizando a sua sabedoria, se tem algo que eu particularmente eu peço para Deus demais, é ter olhos para ver. Porque eu acho que a pior praga que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela perder a visão, ela ser cega. Né? Então eu peço para ter olhos para ver. Eu peço para Deus o tempo todo, Senhor, que eu veja. E uma das coisas que eu peço para Ele para ver é me mostra quem tem sabedoria. Por quê? Porque só de ficar perto dessas pessoas eu vou aprender com elas. Então eu estava lá nessa viagem para Israel, a gente estava num grupo de 141 pessoas, a gente tinha a maior referência lá, que é o pastor Luiz, é claro, né, essa fonte de sabedoria que ele tem, mas a gente tem que dividir ele com todo mundo do grupo, não dá para colar na jugular aqui e ficar só para você. Mas o que que eu fico? Eu fico vendo no grupo quem é esse senhor que tem sabedoria também, que tem algo para me ensinar. E por que que eu estou aqui fazendo live com você? Porque nos encontros que nós tivemos e nas oportunidades que conversamos e pelo conteúdo que eu te acompanho, eu percebo essa sabedoria que não é natural, né? Que foi Deus que deu. E aí eu quero aqui até honrar você publicamente, porque um dos conteúdos que eu assisti de uma palestra que você estava dando, um curso que você estava dando, alguma coisa assim, me inspirou demais. E naquele dia serviu para mim como uma resposta de oração, aquilo que você estava falando. E sob clareza de propósito, de foco, né, e tudo isso. Mas eu queria que você utilizasse ainda esses minutos que nós temos para falar um pouco sobre isso, da sua história. Como que Deus foi munindo você dessa sabedoria, da onde ele te tirou, porque o Ricardo falou a seu respeito aqui que você, assim como ele, era um improvável, né, e que Deus levantou. Então eu quero agora ouvir um pouco do seu testemunho aqui brevemente. É sempre bom, né, ouvir histórias, eu acho que histórias nos motivam e fico feliz de saber que um dos meus vídeos aí te veio como resposta, né, te impulsionou. Eu acho que esse é o nosso propósito aqui, nessa ferramenta aqui que é as redes sociais. Mas falando um pouquinho da minha história, né, fazer longo uma curta, né, que é uma longa história, mas eu acredito que a minha sabedoria vem muito das pessoas que eu escolhi para andar, né? Claro que a principal fonte é Jesus, essa aí a gente é inquestionável, né? As escrituras falam mais de 2.350 vezes sobre dinheiro e posses. Então, a Bíblia está repleta de ensinamentos sobre finanças. Então, ali a minha principal fonte de inspiração e sabedoria para o meu mercado que eu atuo. Inclusive, estou fazendo agora, nesse exato momento, esse final de semana, inclusive, tem aula. O Crowd Finance, né, que a UDF, a Universidade da Família, traduziu e trouxe para o Brasil, que é uma das maiores referências cristãs de cursos e treinamentos financeiros americanos, o Crowd Finance. Então eles trouxeram para cá, a gente está atualizando, está fazendo. Então, mas a sabedoria, a maior parte da minha sabedoria, eu sou improvável, eu também venho de família humilde, simples, nada de benefícios, mas eu sempre fui uma pessoa que me conectei a pessoas que tinham mais sabedoria do que eu. Eu sempre fui aquele cara, assim como você citou, se eu fosse uma viagem e eu pudesse escolher sentar numa roda de alguém que tinha mais experiência, eu procurava os cabelos brancos, né, para orientar. Eu procurava pessoas que já viveram o que eu queria viver, que já avançaram até onde eu queria avançar, que já tinham passado pelo que eu estava passando. Então, sempre busquei na fonte aí a sabedoria de pessoas mais experimentadas, mais experientes e, claro, sempre tendo o Senhor aí como meu principal condutor aí de vida. Amém, amém.
Amém, queridos. O Marcos Xavier, nosso pastor lá em Caldas Novas, anda com o pastor Wendel, já está te convidando para ir lá dar o seu testemunho e falar Que também da vida bacana, vai da ser um Caldas prazer. Novas. Mas quero caminhar, amém. Caminhando para o final já dessa live, quero deixar uma dica aqui para quem tá nessa live. Se você me segue e ainda não segue o Diego, você tem que correr lá e seguir o conteúdo dele, como eu falei, me abençoou demais. E a outra dica que eu quero dar é que lá na minha bio está o site para você entrar na consultoria. E semana que vem já começa as aulas. Como que vai funcionar? Mais uma vez, não é uma mentoria. Qual que é a diferença, né? Porque tem gente que nem sabe a diferença. Porque numa mentoria, eu sou esse que vou transferir conhecimento. Mas vai depender de quem está aprendendo, pegar esse conhecimento, executar e se virar com ele. Mas numa consultoria, vai ter um acompanhamento num nível maior, onde é criado esse passo a passo e a execução é acompanhada. Por quê? Porque não compensa para mim colocar um monte de gente em turma e ficar ensinando e não colocarem nada em prática e não terem resultado. Isso, até para mim, como diz o outro, foge totalmente do meu propósito de vida. Porque eu tenho clareza que Deus me chamou para ganhar pessoas, cuidar delas e ensiná-las. Mas não adianta nada eu ensinar e as pessoas não executar, não colocar em prática e não ter resultado. Então, qual que é o alvo? Você que empreende ou que quer empreender, você vai ter a oportunidade de conectar comigo e junto com outros consultores para poder aprender, mas principalmente saber fazer. Porque eu não vou entregar pronto, eu vou te ensinar a criar um planejamento estratégico, te ensinar a planejar as ideias, a execução, criar cronograma e colocar em prática. Então, na hora que você aprender isso, e eu ir te acompanhando até você, né, tirar as rodinhas da bicicleta e dar conta de andar, né, sem aquelas rodinhas lateral lá que te apoia e você conseguir acelerar sozinho, aí o que você vai ter? Você vai ter um crescimento mais rápido, mas você vai poder ajudar outros a também crescerem junto com você. Esse é meu alvo. Meu alvo é desenvolver um time que, assim como eu, investe em pessoas. Pega quem está num nível e coloca o cara num nível maior, mais elevado. Então, se você ainda não entrou, corre lá, consultoriarn.com.br, ou agora eu não lembro, acho que não tem o BR, é só .com. Consultoriarn.com. E para finalizar, eu quero orar por vocês. Quero abençoar também e liberar uma palavra sobre a vida do Diego. Está aí para ter primeiro filho, Rebeca. Rebeca, que bênção. Então eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, quero declarar que esse é um tempo profético sobre a sua vida, porque se Deus está te dando um filho, né, uma filha, eu quero te falar que pessoas é o que Deus tem de maior valor. Então ele está confiando uma pessoa a você, que você vai investir nela e você vai ver cumprido nela cada uma das promessas de Deus. Quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua esposa, que esse parto vai ser perfeito, impecável, tudo vai dar certo e você vai ver, né, numa medida agora muito maior. Amém. O que é o amor de Deus por nós. Porque quando nós nos tornamos pai, eu sei que na hora que você recebeu a notícia que ia ser pai, muita coisa já mudou dentro de você, só com a notícia. Mas na hora que você pegar no colo, você vai ver a ebulição que acontece no coração. Eu quero declarar sobre a sua vida, né, que Deus vai te munir de unção, de sabedoria, né, de maturidade para criar sua filha no caminho do Senhor e que ela vai ser uma fonte de alegria e de muita, muita satisfação e gratidão a Deus e honra e orgulho para você e para sua esposa em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar, quero abençoar a sua vida e abençoar a vida de todo mundo que está nessa live preciosa. Eu vi mais algumas pessoas queridas aqui nessa live, quero mandar um abraço, né? Inclusive o Alex, que estava aí, falou um pouco, como eu falei, foi quem me ganhou para Jesus, pastor Márcio Alves, eu vi aí, né? Mais um monte de gente, o próprio Ricardo, então, todo mundo que participou da live, glória a Deus pela vida de vocês. Mas deixa eu orar, deixa eu abençoar, vamos juntos orar e abençoar o parto. Como que é o nome da sua esposa? A Sara. Vamos abençoar a Sara, o parto da Rebeca, a vida do Diego. E em paralelo a isso, eu quero abençoar todo mundo que está nessa live e declarar. Você vai viver essa revolução, essa aceleração, essa apropriação das promessas e todos nós juntos vamos crescer num ritmo acelerado em direção àquilo que Deus tem para fazer em nós, sobre nós e através de nós. Então, feche seus olhos, deixa eu orar por vocês que estão aí nessa live. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu abençoo nessa hora a vida da Sara, da Rebeca, do Diego.
Declaro que esse parto será perfeito, tudo vai dar certo e a Rebeca vai nascer para a glória do Senhor, para trazer orgulho, alegria para os seus pais e para cumprir com o propósito do Senhor. Abençoa a vida de cada um que está nessa live e declaro, chegou o tempo da revolução que o Senhor vai fazer na vida de cada um. Através deles, pessoas serão alcançadas, abençoadas, influenciadas, enriquecidas, fortalecidas, supridas, e eu creio muito que cada um aqui vai ser tudo que Deus quer que a gente seja, fazer o que o Senhor quer que a gente faça e ter tudo que o Senhor quer que a gente tenha, em nome de Jesus. Amém. E amém. Obrigado, meu querido Diego, deixar um espaço para você fazer as considerações. Amém. Obrigado, finais. pastor, mais uma vez. Que isso, que honra estar aqui com você. Obrigado a todos aí que acompanhou, bastante gente aí conhecida, muitos amigos aí, então que Deus abençoe a vida de vocês. Pastor, parabéns pelo trabalho, por tudo que você tem feito, por se posicionar, né, no meio cristão, mas como homem também de negócio. Nós precisamos de voz que fala em todas as áreas, em todas as esferas da sociedade, né, e você tem sido esse homem aí que tem se posicionado no meio dos negócios, um homem íntegro. Então, muito obrigado aí pela oportunidade de estar com você. Amém. Top, meu querido, tamo junto, brigadão. E você que está na live, você não está fazendo mais do que obrigação você entrar numa consultoria como essa, porque você entende que não é deixar de participar disso, não é ficar parado, é retroceder. Você tem que permanecer investindo em conhecimento, em crescer em sabedoria, afiar o machado e colocar em prática as ideias que tem, porque senão não vai adiantar ter ideia e não executar. E eu estou aqui para te ajudar nisso, então corre lá, consultoriarn.com, o link está na minha bio, e daqui 30 segundos essa live já vai estar salva no meu Instagram. Aí eu estou te dando uma ordem. Você que está aqui nessa live, você vai lá nos comentários e vai falar o que mais te marcou, que você ouviu aqui nessa live hoje, e vai compartilhar ela para que quem te conhece também possa ser abençoado pelo que nós falamos aqui hoje. Deus abençoe vocês. Obrigado, meu querido Diego. Até mais, Fica pastor. na paz, Foi ótimo. meu irmão. Valeu.